Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E nesse momento aqui eu estou fazendo um vídeo curtinho, tá? Uma coisa rapidinha. Não está relacionado a nenhuma disciplina específica, mas eu resolvi fazer esse vídeo só para retomar um pouco aqui as atividades do canal. Eu vou retomar, vou dar continuidade aqui, né? A produzir alguns vídeos aqui para o canal. Mesmo a gente não tendo mais, a gente parou agora de fazer as aulas remotas, né? A pandemia acabou e não tem mais a necessidade da gente fazer as aulas online, mas eu gostei da experiência aí, né? De efetivamente fazer alguns vídeos, produzir algum material para a internet, para o YouTube, até porque isso pode ajudar outras pessoas, até mesmo ser utilizado aí em alguma outra atividade, né? E eu resolvi que eu vou dar continuidade aqui ao canal, então de vez em quando eu vou produzir alguns vídeos, talvez até fazer alguma aula, alguma coisa assim, para que seja usada mesmo durante o semestre, né? E aí, como o canal estava meio apagadinho, meio parado desde as férias, né? Eu resolvi que eu ia fazer esse videozinho aqui meio rápido, né? E espero que seja rápido mesmo, né? Apenas para isso, para retomar um pouco, né, a produção aqui de conteúdo e para ver se engreno e começo efetivamente aí a fazer, né, um material aí mais específico para o canal. E aí para fazer isso, para iniciar essa atividade, eu resolvi fazer um pequeno vídeo, na verdade é só um breve comentário, fazer uma pequena explanação sobre um tema que a gente tratou lá na nossa disciplina, que foi a disciplina que a gente fez no semestre passado, sobre a mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental, né, que é o tema relacionado aqui ao Deus desconhecido. Se vocês lembram, né, ou lembrarem, teve um vídeo, uma aula, na verdade, que a gente viu lá no semestre passado, que o vídeo, deixa eu lembrar aqui, um vídeo sobre mitologia grega. O título do vídeo é mitologia grega. Eu vou deixar esse vídeo depois aqui no final como um card. Eu não sei como fazer para botar aqui ou aqui, né? Eu não sei como ainda. Tem que aprender mais ainda essas ferramentas aqui do YouTube. Mas eu vou deixar no final desse vídeo, eu vou deixar ele como um card, vocês podem clicar lá e ver, que é aquele vídeo sobre mitologia grega. E naquele vídeo, em um dado momento, lá eu estava falando a respeito de como existe semelhança entre os antigos gregos, os antigos atenienses, né, e os brasileiros, que ambos os povos são extremamente religiosos e cultuam vários deuses. Tem uma polissemia de deuses aí, né, e que, na verdade, assim, o que fez com que a mitologia efetivamente se preservasse ao longo da história foi justamente o povão, né, que enquanto as elites estavam lá produzindo filosofia, produzindo uma arte questionadora, tentando mudar a realidade, buscando o sentido da sua existência até em contato com outros povos, porque viajavam, tudo mais, faziam comércio, tal. O povão mesmo estava ali no dia a dia, né, fazendo seus pequenos cultos para as divindades e preservando a religião. Então estava lá, né, cultuando, fazendo oferendas para Atena, para Deméter, para Zeus, para Apolo, enquanto a mitologia como um corpo estava sofrendo um ataque aí vindo da filosofia, da arte, da literatura, né? E quem quiser entender mais isso, veja lá o vídeo, né? E eu falava que um dos elementos, foram vários elementos, mas um dos elementos que fez com que a mitologia grega se perpetuasse no tempo, na história, né, e chegasse a nós até hoje, foi justamente porque ela sobreviveu ali nas camadas mais populares, né, no povão. E que o povão era muito religioso. Aí que eu fiz o paralelo com o brasileiro, que o brasileiro também é assim, né? Bastante religioso. Eu até brinquei, né? O brasileiro, quinta-feira, tá no terreiro de Umbanda, sexta-feira tá no centro espírita, sábado tá no culto e na igreja evangélica, né? E domingo vai na missa na igreja católica, né? O brasileiro, ele abarca tudo que é para não correr risco, né? De, sei lá, pega por todos os lados, né? E eu falei que nessa ocasião que os gregos, principalmente os atenienses, também era assim. E que quando eu estive em Atenas, na ocasião lá que eu não sei se foi no Pártenon, tá lá na Acrópole, ou se foi outro lugar que foi, a guia que estava lá com a gente falou, ela era grega, né? Ela era ateniense, e ela comentou que os gregos ainda hoje são muito religiosos, tal, como o brasileiro, mas os gregos daquela época eram extremamente mais religiosos e eles tinham uma grande preocupação em não ofender nenhum deus e estar sempre, né, em dia com todas as divindades e tal. E essa preocupação era tão grande que eles tinham, inclusive, um templo lá, e ela até mostrou pra gente era um pequeno templozinho, assim, né, que seria as ruinazinhas, assim, que a gente viu isso num complexo de templos, né? E lá tinha um lugarzinho específico que tinha o templo lá do Deus desconhecido, cara. Era pequenininho, né?
E ela falou que existia esse culto, né, o culto a um Deus desconhecido, a um Deus invisível, um Deus sem nome, um Deus que ninguém sabia quem era, mas era um Deus que os atenienses cultuavam. E que esse culto ao Deus desconhecido foi o que favoreceu a entrada do cristianismo na Grécia, porque Paulo, quando foi pregar aos atenienses, aos coríntios, né, mas especificamente aos atenienses, ele vê esse templo e ele faz uma referência dizendo assim: tá vendo, atenienses, vocês já cultuam, né, o Deus que eu estou falando para vocês, que é um Deus sem nome, um Deus invisível, né, e vocês já cultuam ele, só que vocês não sabiam. E aí, quando os atenienses ouvem isso, aí ficou muito fácil, né, vamos dizer assim, os atenienses, os gregos, aderirem à nova religião que era o cristianismo que estava chegando ali, né, na Grécia. Então eu fiz esse comentário lá na época desse vídeo, e na ocasião algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho mais, né, sobre o Deus Desconhecido, e acabou ficando, e eu acabei não fazendo. Aí agora eu lembrei, não, eu vou fazer um pequeno comentário sobre esse tema específico, né, até para repor um pouco, né, aquilo que a gente viu lá complementar um pouco, melhor dizendo, aquilo que a gente viu lá naquela disciplina, naquela aula, e para retomar o canal como eu tinha falado aqui. Então hoje, gente, eu vou conversar brevemente com vocês sobre isso, né, sobre o Deus desconhecido. Como que surge essa figura do Deus desconhecido? E aí eu fui efetivamente dar uma pesquisadinha e encontrei algumas coisas interessantes, tá? A primeira coisa que foi interessante, né, é que eu não sabia, existe uma referência na Bíblia sobre isso. Eu já vou falar sobre isso já. Mas só para vocês entenderem da onde veio esse culto ao Deus desconhecido. E isso, claro, não tem nenhum registro escrito, histórico, nem nada, mas existe uma lenda, né, uma crença de que isso ocorreu devido a um grego chamado Epimênides, né? Então, que a origem do Deus desconhecido, ou do grego, né, agnosto tel, é atribuída a Epimênides e a cura da praga que caía sobre os atenienses. Bom, qual é a história? A história é basicamente assim, que existia, né, há muito tempo atrás um rei lá em Atenas, não sei o nome, infelizmente, e que em um dado momento lá houve uma certa disputa política, vamos dizer assim, de um personagem que eu não sei se ele era estrangeiro, se ele era ateniense, assim, mas ele tentou implantar um novo modelo de governo, alguma coisa nesse sentido, e deu um atrito político, deu uma contenda, né, entre o rei e esse outro que queria propor um novo modelo de administração, e isso acabou indo para vias de fato, né, para luta mesmo. E aí parece que esse rapaz foi morto, esse estrangeiro, coisa assim, só que os atenienses, os que começaram a seguir ele, continuaram ali, né, meio que naquela disputa, e o rei prometeu uma anistia. Falou assim: olha, se todo mundo entregar as armas, se a gente parar, né, para com isso, tal, deixa tudo quieto, eu anistio todo mundo e fica tudo bem, né? E aí o pessoal, tudo bem, topou, né? E aí o pessoal entregou as armas, vamos dizer assim, se rendeu, tal, e aí o rei que fez? Falou: matou todo mundo. Não cumpriu com a palavra e passou todo mundo na espada, né? E aí, por conta disso, caiu uma praga, né, sobre Atenas. E as pessoas lá estavam ficando doentes, tal, tudo mais, tal. E ninguém sabia, né, qual era o Deus que tinha sido ofendido, né? Esse era o grande problema. E aí faz culto para Zeus, faz culto para Atena, faz culto para Apolo, faz culto para Deméter, para Hera, para todo mundo lá, e nada da praga. Acho que era uma doença também, eu não faço referência a que tipo de praga que era, nada da praga passar, até que em um dado momento o pessoal lá resolve chamar o Epimênides, que vivia em Creta, né? Aqui um retrato de como seria ele, que era um grande sábio, era um profeta, tal, para ele tentar descobrir, ver qual era o problema, o que estava acontecendo, né, e tentar resolver lá aquela praga que estava assolando a cidade. Então o Epimênides, ele chega em Atenas, e a hora que ele chega em Atenas, a primeira coisa que ele se surpreende, que ele se impacta, é que ele vê que os atenienses eram extremamente religiosos, aquilo, né, que eu tinha falado, mas também extremamente, digamos assim, é difícil até dizer assim politeístas, porque os gregos eram politeístas, né? Mas assim, eles não tinham um culto muito fechado em uma única divindade, apesar de que a deusa protetora da cidade era Atena. Mas eles cultuavam muito todos os deuses. E aí o Epimênides, ele ficou surpreso com aquilo, falou: nossa, mas é impossível, né? Tipo, tanto Deus, tanto culto, tanto ritual, tanta oferenda, e ainda assim tem uma praga sobre a cidade, então isso só pode significar uma coisa: não foi nenhum desses deuses aí que foi ofendido, foi algum outro, né? Que outro? Como descobrir? Né? E aí o Epimênides, ele propôs fazer o seguinte: olha, me traga aqui as melhores ovelhas
dos rebanhos, né, dos atenienses, que eu vou fazer um ritual aqui, né, para descobrir e para fazer alguma coisa, para fazer um sacrifício para acalmar esse Deus que foi ofendido. Né? Beleza. E aí o que ele fez? Ele pegou as ovelhas, deixou as ovelhas sem comer durante um dia. E no dia seguinte, né, ou quando seria o dia de fazer o sacrifício, ele chamou lá os atenienses e falou: olha, o negócio é o seguinte, vamos largar aqui as ovelhas no campo, né? E onde as ovelhas, agora não são as principais ovelhas, ou algumas das ovelhas mais fortes, mais belas, alguma coisa assim, né? Pastarem e efetivamente deitarem, né? Para ruminar ali, né? Para efetivamente descansar, é ali que deve ser feito o sacrifício, porque é ali que esse Deus que a gente não sabe quem é, o que foi que ofendeu ele, o que aconteceu, é ali que esse Deus deve estar habitando, né? E dito e feito, soltaram as ovelhas foram para o campo, escolheram algum lugar lá, começaram a pastar, deitaram para descansar, e pronto, ali foi onde foi feito o sacrifício, sacrifício das ovelhas. As ovelhas foram mortas, né, e queimadas ali em holocausto ali para o Deus, né? Bom, o que aconteceu? A praga, diz a lenda, né, que a praga sumiu, né? A praga se resolveu tal, e os atenienses ficaram incrivelmente agradecidos, né, incrivelmente felizes com Epimênides, e queriam então erigir um templo, erigir um altar a esse Deus que havia livrado a cidade da praga. E aí foram perguntar para Epimênides qual era o Deus, né? Olha, Epimênides, qual foi o Deus? Qual foi o Deus que você fez ali então o sacrifício, né, essa oferenda que agradou a ele, e que agora então a gente vai cultuar ele sempre, porque a gente não quer, né, que isso aconteça de novo aqui. E o Epimênides disse: olha, eu não sei sei tanto quanto vocês, então assim, eu não sei que Deus que é. Aí os atenienses: não, mas imagina, a gente tem que agradecer, a gente tem que, né, reverenciar, porque senão pode acontecer de novo. A gente tem que agradecer a esse Deus desconhecido, né? E aí diz que o Epimênides falou: bom, então é isso, então erga um templo ao Deus desconhecido, ao Agnóstico Tel, né? E os atenienses fizeram isso, criaram lá o altar, e a partir de então passaram a oferecer, ali onde, né, as ovelhas haviam sido sacrificadas, e passaram então a oferecer ali oferendas ao Deus desconhecido. Bom, pronto, fechou a lenda, é isso, né? Aí o que eu achei curioso foi que aí, né, conversando um pouco com as pessoas tudo mais, eu descobri que na Bíblia existe uma referência a isso, né? Porque até então eu achava, sem querer, digamos assim, ser maldoso, eu achava que era meio papo de guia de turismo, né? Isso é uma historinha, ó, tá vendo aquela pedra ali? Aquela pedra ali tem um tempo e tal. A gente nunca, né, efetivamente não tem um conhecimento muito profundo da história, tudo mais e tal. Então eu ouvi aquela história, achei legal, tal, mas eu não sabia que aquilo era assim tão realmente fidedigno, né? E aí eu acabei descobrindo que na Bíblia, então existe aqui, ó, a referência bíblica ao Deus desconhecido dos atenienses pode ser encontrada em Atos, né? Então aqui 17, 22, 23, quando Paulo levou o cristianismo aos gregos e pregou no alto do Areópago. Eu já vou mostrar para vocês aí onde o trecho da Bíblia onde se encontra isso, mas só para vocês saberem o que é o Areópago. O Areópago, eu vou até mostrar aqui. O Areópago é essa pedra aqui, ó. Vocês estão vendo? Vou passar aqui com essa pedra enorme aqui, ó, esse bloco de mármore enorme, esse aqui é o Areópago. O Areópago, ou pedra de Ares, né, é uma pedra consagrada ao deus Ares. Se vocês recordarem lá da nossa aula que a gente viu sobre os Labidácidas, inclusive eu vou deixar também o link desse vídeo lá no final aqui aqui desse vídeo, né? Vou deixar um cardzinho lá, não do vídeo específico, sim do primeiro vídeo lá de toda a série, para quem quiser rever tudo. É onde aconteceu o famoso julgamento de Orestes. Se vocês lembram lá, né, que Orestes foi julgado sobre o matricídio, né, que ele assassinou a mãe. No final ele foi inocentado por Atena, e o julgamento teria acontecido aqui, ó, no alto dessa pedra. Então é nessa pedra que, aqui do lado, ó, vocês estão vendo, eu vou passar aqui com o mouse também, vou marcar, aqui não aparece tanto, essa parte aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, vocês conseguem ver aí, né, porque ficou meio apagadinho ali. Essa parte aqui de baixo é a famosa Ágora, né, onde o Sócrates, né, ia lá e ficava questionando as pessoas, né, dizendo que tudo que sei, que nada sei, né. Então o Areópago é essa pedra enorme que fica aqui do lado da Ágora, e dizem alguns também, né, que Paulo pregava aos atenienses aqui de cima dessa pedra. Eu acho
difícil, né? Que empregava para as pessoas lá na Ágora. Eu acho difícil, porque isso aqui é alto, não é assim. Você fala aqui em cima, o pessoal lá embaixo escuta. Eu acho que isso aí eu acho que é papo da guia, né? Que ela falou lá na época. Mas eu acredito sim que ele tenha pregado aos atenienses no alto dessa pedra, porque essa pedra é muito simbólica, ela é muito icônica para os gregos, né? Para os atenienses. Afinal de contas, foi ali que efetivamente Orestes foi julgado pela deusa. A deusa pisou ali nessa pedra, né? Ares também, o próprio Ares, a pedra é consagrada a ele, né? Então é muito simbólico, né? Então provavelmente não, é quase certo. A própria Bíblia fala isso, né? Que o Paulo esteve no alto dessa pedra e efetivamente pregou ali aos atenienses, né? Então tem até mais algumas fotos, ó, aqui vista, aqui essa parte aqui de baixo é o Areópago, tá? E aqui essa parte de cima é a Acrópole, né? Aquela parte, a cidade alta onde tem o templo da deusa Atena, Pártenon, né? Como vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver aqui, é tudo mármore, tá? Isso aqui é um bloco enorme de mármore, para andar ali é até meio difícil porque escorrega, né? É um blocão grande de mármore. Ó, aqui é outra vista, né? Então ó, aqui o Areópago. Aqui, ó, aqui é o Areópago. E aqui, ó, tudo isso aqui vem mais até aqui para baixo, assim, ó. Tudo isso aqui é a Ágora, né? Onde lá o Sócrates caminhava lá e perguntava às pessoas. Tem mais uma foto aqui, ó. Isso aqui mais de perto, de novo, né? Essa pedra aqui em cima. É aqui uma visão também da pedra, né? Aqui as pessoas aqui em cima, aqui e tal, né? Então foi aqui que efetivamente o Paulo fez ali, né? A conversa dele com os atenienses, falando, olha, você já cultua um Deus desconhecido. Vamos ver onde é que está isso. Se vocês tiverem curiosidade, deixa eu só sair aqui. Opa, não, eu tenho que sair aqui, peraí. Se vocês tiverem curiosidade, sim, descartar. Vocês venham aqui na internet, eu já abri aqui para agilizar, né? Mas aqui tem a Bíblia online, né? Então se vocês vierem aqui em Atos, tá? Capítulo 17, capítulo, né? Versículo... Nem faz tanto tempo que eu não nem capítulo 17, versículos 22 e 23, né? Onde está falando isso. Mas para ficar mais interessante para vocês entenderem, eu vou ler um pouquinho aqui, ó, antes, desde o 15. Aqui, ó, do versículo 15, que dá para entender um pouco melhor. Olha só o contexto, né, disso. Então tá aqui, né? Aqui Paulo já tinha passado em algumas cidades, meio que tinha sido meio que posto para correr pelas pessoas, tal, e aí falaram, ó, vai para Atenas, né? E aí fala aqui, e os que o acompanhavam, os que acompanhavam Paulo o levaram até Atena e, recebendo ordens para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Vendo a cidade tão entregue à idolatria. Veja, para um cristão, né, discípulo de Jesus e tal, né? Não sei se Paulo foi discípulo de Jesus. Agora estou confuso, acho que não, né? Acho que Paulo não foi. Bom, enfim. Aqui agora é idolatria, né? Imagina, vários cultos, vários deuses, vários templos. Aqui agora é uma idolatria incrível. Só existe um Deus único, lembrem, né? Um Deus verdadeiro. Como é que eu agora... Todo mundo aqui cultua vários deuses e tal, então ele estava impactado com aquilo, né? De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que o apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele e uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, né? Esse cara, esse estrangeiro que veio aqui falar coisas, né? E outros diziam, né? Parece que é um pregador de deuses estranhos. Então, veja, ele estava sendo mal recebido ali, né? São deuses estranhos. Mais um doido aí que vem falar de alguma divindade maluca, de uma terra distante, né? Porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando... Peraí, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, porque está muito baixo, eu não consigo ler. Aqui. E tomando, levaram ao Areópago, né? Aquela pedra que eu mostrei para vocês ali. Dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Né? Ou seja, tinha muito falatório a respeito ali de quem era Paulo, quem era esse Deus novo que ele estava trazendo, que história era essa, ele já tinha vindo meio que escorraçado de outros lugares. Tinha muita fofoca rodando ali, né, na cidade na época. Então, olha, quem é você? Explica para nós aqui. O Areópago, de novo, era um lugar sério, né? Tipo assim, era como se fosse um lugar efetivamente onde a gente vai tratar de coisas sérias, não era só uma pedra lá, um canto, né? Então levaram ele lá e disseram, vamos lá, explica essa coisa pra gente, vamos tirar isso em pratos limpos, né?
E aí, aqui, pois todos os atenienses estrangeiros, residentes da cidade, né, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de ouvir, senão de dizer e ouvir alguma novidade sobre esse estrangeiro que estava chegando pregando, né, um Deus novo. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. E aí, aqui está o ponto, ó, o 22 e 23 aqui, os versículos 22 e 23. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conheço. Não conhece, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aqui foi onde, né, foi o que a guia lá na época que eu viajei para Atenas falou, aqui foi onde Paulo foi esperto e falou assim: olha, vocês atenienses me acusam de estar trazendo aqui um Deus novo para vocês. Mas não é verdade, porque vocês já cultuam esse Deus. Inclusive, esse Deus aí, se a gente for lá pela lenda do Epimênides, né, foi o Deus que curou uma praga que teve na cidade. Vocês já cultuam esse Deus que vocês cultuam sem saber quem é há muito tempo. E eu vim aqui agora mostrar para vocês que Deus é esse. E aí, quando Paulo fala isso, os atenienses, não, então ele sabe quem é o Deus desconhecido, né? Eu sei, eu vim mostrar para vocês, porque esse é o Deus verdadeiro. E aí, então, efetivamente, Paulo cai na graça dos atenienses e o cristianismo, né, se expande para todo mundo grego aí. E eu falei que o vídeo ia ser rápido, já deu 21 minutos. Eu pensei em fazer no máximo 15. Então eu vou voltar aqui só para finalizar aqui, né, onde é que estava. Bom, então assim, vejam. Então, esse Deus desconhecido, se vocês quiserem, se tiverem interesse, vocês podem encontrar referência até mesmo ali na Bíblia, que sim, existia isso mesmo. Isso não era uma historinha, né? Isso não era um papinho para turista. Isso realmente aconteceu, isso realmente existe. E uma outra, está lá na Bíblia, uma referência histórica, né? O Areópago é essa pedra aqui, né? É esse local aqui. Aqui foi onde efetivamente Paulo esteve, né? Para pregar lá para os atenienses. E recentemente, aí também fuçando na internet você descobre algumas coisas, né? Descobri que esse aqui é um altar do Deus desconhecido, né? Não é o templo, né? Quando eu estive lá em Atenas, a guia mostrou pra gente o que seria o templo. Era uma casinha, tá, gente? Não era uma coisa grande, não era um templo. Não pensem que era uma coisa tipo Parthenon, né? Colunas, não era nada disso. Era uma casinha mesmo, assim, relativamente pequenininha até. E ela disse, olha, aqui era onde tinha o templo, né, do Deus desconhecido. Ela não falou do altar. E aqui, pesquisando pela internet, eu encontrei esse aqui, ó, esse altar aqui. Inclusive, esse aqui é uma imagem que eu tirei da Wikipedia, tá? Se vocês quiserem buscar, tá ali na Wikipedia. Então, esse aqui, ó, Deus desconhecido, né? O Agnostus Tel seria o lugar aqui onde efetivamente se faria as oferendas, os sacrifícios. Eu não sei que tipo de sacrifício que era feito, se era animais ou se era alguma coisa assim e tal, né? E aqui, efetivamente, não sei se é esse mesmo, tá? Acredito que não. Porque se vocês olharem aqui, ó, apesar de que parece que está escrito em grego, aqui tem uma inscrição em grego, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, tá? E esse aqui está escrito em latim, ó, a gente consegue ver aqui, ó, Sei Deus, Sextus, está escrito em latim, então não pode ser o mesmo, né? Então, inclusive quando eu vi essa imagem, não pode, não, tá em latim, isso aqui é falso. Aí que eu, encontrando lá no Wikipedia, eu vi isso aqui, ó, um altar dedicado ao Deus desconhecido encontrado em 1820 no Monte Palatino. O Monte Palatino é em Roma, tá? Não é na Grécia, é em Roma, na Itália. Ou seja, foi levado para lá, né? Ele contém uma inscrição em latim que diz: para um Deus desconhecido ou uma deusa sagrada. Veja, para um Deus desconhecido ou uma deusa sagrada. Ninguém sabia quem era. Vai que é uma divindade feminina, né? Não sei se é uma divindade masculina ou uma divindade feminina. Caius Sextus Calvinus, filho de Gaius, pretor por ordem do Senado, restaurou isso. Então, o que é isso aqui? Olha, esse Caio Sextus aqui, que era filho do Gaius, né, um pretor ali do Senado romano, deve ter ido até Atenas, deve ter visto esse altar, provavelmente devia estar meio que jogado, alguma coisa assim, porque provavelmente o cristianismo já devia estar como uma religião mais dominante e as outras divindades deviam estar sendo meio que preteridas, né, em relação ao Deus cristão, e o Caio Sextus levou esse altar para Roma,
né? Tanto que foi encontrado aqui, né, no Monte Palatino. O Monte Palatino é uma das 7 colunas, né, que formam Roma. E ele restaurou. Ele restaurou isso para também fazer, provavelmente, né, fazer oferendas, alguma coisa assim, a esse Deus desconhecido. Lembrando que os romanos, assim como os gregos, também eram extremamente religiosos, tinham dezenas de deuses, né, e também ficavam muito preocupados em fazer alguma coisa e esquecer de algum deus, ofender algum deus, tal. Então, muito provavelmente, esse Caio Cestius aí, ele deve ter levado o altar para lá e disse assim, olha, né, e fez questão de fazer a assinatura ali, olha, divindade, seja você quem for, masculino, feminino, um deus ou uma deusa sagrada, fui eu, hein? Fui eu que restaurei esse altar para vocês aqui e tal. Então, me veja com bons olhos aí, caso eu faça alguma besteira em algum momento da minha vida, né? Bom, gente, é isso, tá? Deu 25 minutos, eu não queria que fosse tão longo, mas enfim, foi, né? Então é isso, eu só queria falar um pouquinho aí sobre esse tema, porque foi um tema que na época lá, algumas pessoas me pediram, né, e eu acho também uma coisa interessante, uma coisa legal, até porque tem referências, né, históricas, como está aqui, né, essa peça aí que foi encontrada, esse altar que foi encontrado, e a própria referência histórica lá na Bíblia, né. Espero aí que vocês tenham gostado, que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coisa assim, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, e a gente se vê então no próximo vídeo, né. Eu vou tentar agora ver se eu consigo passar um pouco mais essas imagens aqui agora no finalzinho, não sei se eu vou conseguir, porque estou aprendendo a fazer essa parte aí de edição de imagens e vídeo e tudo mais, né. Vamos ver se daqui para frente então o canal engrena, né, e eu produzo aí mais alguns materiais para vocês de temas assim mais gerais, de temas mais amplos, né, que são relacionados à psicologia, mas não são especificamente aí temas, né, psicológicos no sentido clássico aí do termo, né? Tá ok? Então um abraço para todo mundo. Dúvidas, né? Deixa aí nos comentários que eu vou responder na medida do possível. A gente se vê por aí. Um abraço, até mais e tchau.